Boa tarde. A TV Portal Correio hoje entrevista o secretário de Segurança do Estado da Paraíba, Cláudio Lima, onde vamos abordar algumas questões sobre a segurança pública no Estado. Secretário, boa tarde. É um prazer entrevistar o senhor. Recentemente a gente tem visto aqui na Paraíba uma crescente no que diz respeito à violência contra a mulher. Como a Secretaria de Segurança está desenvolvendo algum trabalho? Como é que ela está tocando nessa causa? A Paraíba é um dos estados da federação que tem uma boa rede, e aí o mérito não é só da polícia, não é só da segurança pública, mas da rede da Secretaria das Mulheres, Diversidade Humana, outras instituições, até privadas, que trabalham com o tema da violência doméstica. Tem uma rede muito boa. A segurança pública se preparou, sempre se preocupou no sentido de criar melhores condições de atender as medidas protetivas. Nós somos um dos estados da federação que temos o SOS Mulher, que já até exportamos para vários estados. São Paulo mesmo, o secretário esteve aqui agora, até se interessou em levar para São Paulo, que não tem, né, que é uma criação nossa. Nós temos, no que se refere ao homicídio, uma redução esse ano, em relação aos anos anteriores e em relação ao ano passado, que chega aproximadamente a 17% dos homicídios contra as mulheres. As ocorrências contra a mulher tem um dado que ele é muito interessante, que se refere à violência como um todo. E o estado da Paraíba tem, podemos dizer assim, uma estrutura razoável em relação a outros estados. Só na capital nós temos 2 delegacias especializadas para o atendimento. E a gente teve realmente em alguns anos aumento da procura. Mas o aumento da procura não quer dizer que a violência não existia antes. É que eu acho que o Estado ganhou mais credibilidade. O Estado, que eu falo assim, o poder público ganhou mais credibilidade no que se refere à procura, principalmente depois da Lei Maria da Penha. Uma lei muito importante que trouxe um instrumento jurídico capaz de fazer com que exista uma preocupação contra uma situação que era real desde o Império, essa é a verdade, e que ela começou a ter uma atenção maior do Estado, do poder público. Mas não se refere ao homicídio, você pode checar na Secretaria ou em qualquer outro local, que houve uma redução esse ano de 17%, e isso é muito importante. Secretário, também houve uma crescente na questão dos assaltos a banco e explosões de caixa. Como é que a polícia e a Secretaria de Segurança se mostra com esse problema, né, de segurança? Por que a polícia não consegue se antecipar à criminalidade e tentar evitar essas explosões a banco? E essa aí é uma das maiores preocupações hoje, não só aqui, só no Brasil todo. O próprio secretário de São Paulo, quando esteve aqui antes de ontem, ele estava falando da preocupação deles. Eles tiveram uma atuação muito boa lá, mas uma situação no Brasil todo, de milhares de explosões no Brasil. E a Paraíba não foi diferente, a gente foi atingido por isso. Nós temos uma redução esse ano, pequena, mas o número é muito alto, porque houve, não sei se você lembra, houve uma migração de outros crimes. Antigamente era o assalto direto, né, que chamavam do antigo cangaço, para um cangaço novo que eles chamam, que é esse da explosão. Então, na realidade, se você for verificar, não tem mais tanto assalto a banco assim, mas tem explosão, que aumentou muito nos últimos anos. Foi uma nova modalidade, é uma realidade. A polícia não tem bola de cristal, não tem como se antecipar todos os casos, mas a polícia tem um bom trabalho, tem uma relação e uma interlocução muito boa com os estados vizinhos, Pernambuco e o Rio Grande do Norte, e tenho a certeza que daqui para frente a tendência é aprender cada vez mais gente, e a gente também, nós nos ressentimos, não transferimos culpa, mas nós achamos que os bancos poderiam ter um comportamento diferenciado do ponto de vista da gestão privada do seu negócio. Tem sido meio difícil essa relação, mas eu quero lhe dizer que a polícia tem encarado com muita determinação essa demanda, mas é uma demanda real. Você tem razão em relação a 2016 nós reduzimos, mas em relação a anos anteriores houve um aumento muito grande nos últimos 5 anos. Secretário, recentemente nós e também alguns colegas da imprensa, a gente teve está encontrando dificuldade maior em conversar com a polícia, em ter informações de crimes com alguns delegados. Eles dizem, não, a gente só pode fazer por assessoria de imprensa, às vezes a assessoria de imprensa não trabalha no sábado, no domingo. Como é que a Secretaria de Segurança está desenvolvendo esse aspecto para a imprensa e também para informar o público na sociedade? Eu não tenho conhecimento disso, que ele me perdoe, porque eu mesmo nunca me neguei na imprensa ninguém de falar quando posso. É claro que
na atividade humana, você tem seus limites, eu não posso sair do meio de uma reunião, que eu estou importantíssimo às vezes. O que acontece é que às vezes a polícia não passa dado que ela não tem. Por exemplo, nós temos algumas investigações que estão em andamento. E muitas vezes a polícia, não é que ela se nega, a polícia trabalha com dados às vezes que ele precisa ser sigiloso até determinado momento. Então, e aí tem que compreender isso, tem que compreender que a polícia está um dado, se ela for passar para a imprensa, o criminoso vai fugir. Então, nós temos uma situação que é uma situação que ela precisa ser administrada desse ponto de vista. É claro que os fatos que são consumados, aí a gente tem a obrigação de divulgar, tem a obrigação de prestar contas à sociedade, mas a forma como você me colocou agora, para mim é uma surpresa. O Repórter Correio agradece a presença do secretário Cláudio Lima e até mais. Eu agradeço e coloco a secretaria à disposição, até para resolver essa situação que foi colocada a respeito dessa negativa de imprensa, e pode levar os casos que tiver para a Adriana ou até para mim diretamente. Eu acho que o interesse nosso é que a gente tenha o máximo de transparência, e nós não somos perfeitos, mas a gente quer cada dia melhorar.